galera do YouTube, vamos para mais um vídeo. Se gostarem, deixe o seu like e se inscreva no canal. Esse poder dele de dizer para os senadores que estão pendurados votem no Messias, senão eu vou abrir a gaveta dos processos aqui. O Moraes está virando leproso dentro da corte, está virando aquele personagem tóxico, que ninguém quer se aproximar. O Dias Toffoli já virou, eles afastaram o Dias Toffoli na pressão, e o Alexandre de Moraes com o Alexandre de Moraes vai acontecer a mesma coisa. Já está acontecendo. Então o homem que até ontem era o mais poderoso da República, e em breve estará no ostracismo. Aqui, ó. Vamos falar do Gilmar. Eu sei que vocês não gostam, mas a gente precisa falar dele, né? Precisamos falar de Gilmar Mendes. Tem um filme que tem um título parecido com esse, porque é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui. Olha só, temos o Gilmar Mendes se manifestando nas redes sociais, dando aval ao Messias. Aí eu fiquei me perguntando, o Gilmar também está se afastando do Moraes. Olha aí, abre aí, por favor, vamos ver o que o Gilmar Mendes disse. Ele disse o seguinte, olha, nos últimos dias, setores da imprensa, né, a culpa é sempre da imprensa, setores da imprensa têm lançado críticas vazias, né, e apressadas ao nome escolhido pelo presidente da República para a vaga aberta no STF. Tá? São leituras rasas que ignoram o currículo qualificado do atual advogado-geral da União, marcado por vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica. Aí ele fala uma opção de coisa, ele fez um post desse tamanho no X, tá? Primeiro é o seguinte, né? O Gilmar ainda, claro, ele ali está exercendo, Júlia Lucy, esse poder dele de dizer para os senadores que estão pendurados, votem no Messias, senão eu vou abrir a gaveta dos processos aqui, tá? E vocês vão, né? Vão ter o mesmo destino do Orcaro, dessa turma toda aí. Então, é o Gilmar Mendes querendo interferir no processo político. Essa é a primeira leitura, tá? E a segunda leitura que eu faço é justamente a leitura de que, ao apoiar o Messias, o Gilmar está dando tchau benção para o Alexandre de Moraes. Eu sei que o Gilmar gosta de jogar o jogo do poder. Então, quem tem expectativa de poder, ele está junto. Agora que o Moraes está caindo, está se afundando, ele está tirando o pé, está fazendo igual o Lula. Vai, Moraes, sai daqui. Porque ele não quer ser arrastado junto, né? Então, assim, é grave. E mais grave ainda é a direita não entender esse jogo, tá? Então, por favor, fiquem atentos, porque o Gilmar Mendes é o mesmo que era um dos principais interlocutores de Jair Bolsonaro, fazendo promessas a Jair Bolsonaro de que ele não ia para a prisão. Isso me foi dito por advogados que faziam essa interlocução. Inclusive, em função disso, o Jair Bolsonaro pegou o Gilmar, ou melhor, o Gilmar pegou o Jair Bolsonaro e foi fazer campanha lá no Mato Grosso para o irmão do Gilmar. E elegeu, o Bolsonaro elegeu o irmão do Gilmar prefeito em 24. E eis que quando o Bolsonaro foi julgado, o Gilmar saiu da turminha dele, foi para a turma do Alexandre, sentou na primeira fileira e ficou rindo na cara do Jair Bolsonaro. Aí, ó, se lascou, seu idiota, né? Achou que eu ia te livrar, e aí agora você vai pra papuda. Então, assim, prestem atenção em Gilmar Mendes, que é ainda o decano dessa corte, embora ele se aposente em 2030. Quem sabe até lá ele já não inventa aí uma nova PEC da Bengala para adiar a sua aposentadoria, Júlia Lucy. O Cláudio, o Gilmar, ele é o cabeça, certo? Ele é aquele que dá as diretrizes. E aí, esse tweet dele sinaliza muita coisa, sim. Porque até então, quando houve aquela declaração do ministro André Mendonça de apoio a Messias, eu conversei com algumas pessoas e as pessoas que me trouxeram, né, assim, bastidores, falaram assim, a posição do Mendonça vem no sentido de dar força ao Messias, porque o Messias se contrapõe ao grupo do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. Então, quando o Mendonça
Mendonça sinaliza para Messias, ele está, de uma certa forma, criando ali uma relação de favor, que é política se faz com favor, é assim que funciona, e a gente está falando de política sim, né? Uma vez que o Mendonça se posiciona, que ele não deveria ter feito, mas uma vez que ele o faz, ele está fazendo porque ele está fazendo política. Então, ele dá um apoio para Messias, que está numa situação ainda não definida, para quando o Messias estiver lá no Supremo, ele entrar no grupo do Mendonça, que é um grupo que se opõe, em alguns momentos, ao grupo do Gilmar Mendes. Então, quando o Gilmar faz um tweet como esse, é uma virada de jogo, de uma certa maneira. Qual foi o acordo que Lula fez para trazer Gilmar para o seu lado? A gente sabe que dentro do Senado estão sendo negociados cargos. Na realidade, há 14 cargos disponíveis, todos eles, pelo menos boa parte deles, a maioria deles, em agências reguladoras, cargos de diretoria, inclusive dentro da CVM. Se eu não me engano, tem 2 cargos dentro da CVM, que estão ali sendo negociados para Alcolumbre poder trazer votos para Messias. Lembrando que na semana passada discutiu-se a possibilidade, falou-se, a gente não sabe até que ponto que é verdade ou não, mas que Alcolumbre falou para a oposição, para interlocutores da oposição, de que poderia segurar a votação do Messias para depois da eleição. Ou seja, na prática, ele retiraria do Lula essa indicação. Se Lula perde a eleição, a indicação não iria para frente, a próxima indicação já seria do Flávio, né? Caso nosso amigo Flávio seja eleito. Se não, se Lula ganha, a votação ficaria para apenas depois de 4 de outubro. Então tem tanta coisa que está acontecendo aí, Cláudio, mas a gente pode ter certeza que o ministro Gilmar não teria feito essa declaração a troco de nada, só porque ele gosta dos belos olhos castanhos do Messias. Não é esse o ponto. Sinaliza muita coisa e eu concordo contigo. Pode ser uma indicação, sim, de que Gilmar quer, sim, se distanciar do ministro Alexandre de Moraes, visto que o preferido de Moraes era Pacheco. O Moraes está virando leproso dentro da corte, está virando aquele personagem tóxico que ninguém quer se aproximar. O Dias Toffoli já virou, eles afastaram o Dias Toffoli na pressão e o Alexandre de Moraes com o Alexandre de Moraes vai acontecer a mesma coisa. Já está acontecendo. Então o homem que até ontem era o mais poderoso da República, e em breve estará no ostracismo, tá? E o Daniel Vorcaro vai ajudar a empurrar esse negócio. Não vai ser simples, tá? Porque o Moraes liberou para julgamento no plenário, isso está já pautado agora, liberou para julgamento uma ação, a DPF, né, que é aquele instrumento que o PT, que a esquerda sempre usa para tentar trazer o judiciário para fazer o que o legislativo e o executivo têm obrigação e atribuição e responsabilidade. Então, quando a esquerda não gosta do resultado porque perdeu na votação ou porque o presidente não é alinhado, aí eles vão ao judiciário, apresentam uma DPF, aí a DPF faz com que o judiciário diga o que precisa ser feito, a política precisa ser executada, enfim, atropela todo mundo, né? Rompe mais uma vez o equilíbrio entre os poderes e passa a executar essas coisas. Isso aconteceu, por exemplo, com a questão dos presídios, a DPF dos presídios, que a gente viu no que deu, né? A DPF das favelas também, a gente viu no que deu. Tem a DPF aí agora tentando também fazer com que o STF diga como que deve ser a política de assistência social a ser aplicada no Brasil afora. Então, assim, muita atenção nas ADPFs, tá? Essa agora aí, ela vem para tentar fazer o quê? Limitar a delação premiada justamente na hora que o Daniel Vorcaro está negociando a sua delação premiada, tá? Agora, volta um pouquinho no Messias, porque esse tema não pode sair da nossa pauta. A gente vai falar do Messias todos os dias. Inclusive, Felipe, pega aquele vídeo do Messias defendendo, ele se elogiando. Tem aí? Ele fazendo autoelogio, né, de que ele que mandou prender os patriotas do 8 de janeiro. E não pode esquecer quem é. Quando o Gilmar Mendes fala do currículo do Jorge Messias, ele está falando desse currículo aqui. Coloca aí, por favor.
Olha, eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, o ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas, elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não, elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país, por lutar pela democracia. Foram 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Os golpistas que foram processados e condenados têm que cumprir sua pena. Às vezes eu acho que a voz não é dele, né? Ele tem uma figura que a voz parece que está desconectada da figura, né? Mas o raciocínio do Messias você vê que não é sofisticado, né? O homem não é um homem intelectualizado, não tem porte de ministro do STF, né? No máximo de advogado ali de porta de cadeia, mas já virou a AGU, tá certo? Virou a AGU nas barbas do Lula, nas barbas da Dilma, nas barbas do Lula, nas saias, nas franjas, né, do petismo, né? Infelizmente é isso, nas barras das saias da Dilma e nas barbas do Lula. Como o Dias Toffoli, a gente viu o tipo de jurista que o PT produz. Eu acho que isso, senadores, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Vocês podem querer votar com medo, mas vocês vão ter mais medo ainda da urna, porque o eleitor não vai perdoar vocês, tá? Vocês precisam escolher de quem vocês vão ter mais medo. Se é do ministro do STF ou da polícia, né, que manda na Polícia Federal. A Polícia Federal vai lá bater na sua casa e tal, porque você desviou a emenda. Então, assim, os senadores precisam escolher de quem eles vão ter mais medo. Se é do STF, do ministro do STF, ou se é do eleitor, que coloca eles no mandato. Então, vocês vão ter de fazer uma escolha. Agora, no dia 30, né? No dia 30, vocês vão ter de fazer uma escolha. Escolham o medo menor.